Salve, salve você, assinante da TV Cabo Mix. Este é o nosso informativo Canal 10 e hoje nós teremos um programa especial com Milton Perecim dos Santos. Ele que é Relações Públicas da Religião Testemunha de Jeová. Será um programa muito especial e você que está nos assistindo neste momento, fique ligado. Em 1 minuto e meio nós voltamos com essa entrevista e muitas matérias também. É aqui na Primeira TV de Fernandópolis. Eu volto em 1 minuto e meio. Polisporte, a mais bonita e com maior estoque de toda a região. São duas lojas, uma na Rua Brasil, no centro de Fernandópolis, e outra na Rua Amazonas, no centrão de Votuporanga. Sempre com o melhor atendimento para você. Tudo em calçados, materiais esportivos para todos os segmentos. É com a Polisporte. Bolas, chuteiras, tênis, uniformes esportivos e tudo o que você precisa do seu esporte favorito. Na Polisporte, além de você pagar baratinho, você tem as melhores condições de pagamentos de toda a região. Uma grande equipe de colaboradores ajudando você a economizar com um atendimento diferenciado. Polisporte, comando da Sandra, Amado e Zé Antônio. Ligue já e compre seu material esportivo 3463-9001 ou 3442-6995. Polisporte, a melhor loja de produtos esportivos da região. Conforto, bem-estar, saúde, respeito ao meio ambiente, qualidade de vida. Você encontra tudo isso onde tem Sabesp. Uma empresa de pessoas que trabalham para pessoas, cuja importância do trabalho reflete diretamente na qualidade do nosso próprio dia a dia. Sabesp, levando uma das melhores águas do mundo para todo mundo. Supermercados Pessotto. Pessotto Flex na Avenida dos Arnaldos. Pessotto da Coab Antônio Brandini. E Pessotto Extra no CDH. São 3 supermercados para melhor lhe atender. Extra qualidade no atendimento diferenciado. Flexibilidade no pagamento. E tudo para fazer você muito mais feliz. Preços baixos todos os dias. Açougue, mercearia, padaria, feirinha e restaurante com o que há de melhor para você. E tem a quarta 10, com promoções de arrepiar, cheque pré para 60 dias. No Pessotto Flex, Pessotto Extra e Pessotto da Coab Antônio Brandini. Você compra muito mais, sabe por quê? Porque barato é aqui. Supermercados Pessotto. Mais uma vez, as nossas saudações a você, meu querido telespectador, meu querido internauta. Eu sou o Reginaldo Prado e estou com você todos os dias aqui no nosso informativo Canal 10 em 3 edições. Ao meio-dia, às 6 da tarde, à meia-noite, com uma reapresentação às 7h30 da manhã. E nós hoje vamos fazer um programa especial com o Relações Públicas da Religião Testemunha de Jeová, o Milton Perecim dos Santos. Nossas saudações a você, Milton. Boa tarde, Regis. É realmente muito bom estar mais uma vez com vocês aqui no Canal 10 e também no programa Informativa, para de novo estarmos aí trazendo um enfoque interessante a respeito do nosso trabalho como testemunhas de Jeová. Bom, Milton, um dos assuntos que nós vamos abordar aqui é o congresso que vai acontecer de 25 a 27 de julho. Eu gostaria que você reforçasse o convite aos nossos telespectadores e, ao mesmo tempo, você falasse o que é esse congresso. Então, o nosso congresso vai estar sendo realizado, como você disse, de 25 a 27, que vai ser agora sexta-feira, sábado e domingo, a partir das 9h20 da manhã, no Salão de Assembleia das Testemunhas de Jeová, que fica localizado na rodovia Feliciano Sales Cunha, no quilômetro 517, a cerca mais ou menos de uns 5 quilômetros de Andeara. Esse congresso vai ter a temática, de continue a buscar primeiro o reino, e vai destacar elementos essenciais para a vida, de como que nós podemos cumprir essa exortação que Jesus nos deu, mas principalmente de como que fazer isso
pode beneficiar a nossa vida na prática, né? E como dissemos no programa anterior, muitas pessoas já pedem esse reino para vir quando fazem a oração do Pai Nosso, mas talvez não tenham refletido ainda sobre o significado dele na nossa vida, por que ele é importante e principalmente o que é esse reino que a gente tanto pede. E ali vai ter condições da pessoa avaliar melhor a respeito desse assunto. Além disso, vamos ter uma temática interessante para a própria família, onde vai se dar um destaque, um enfoque sobre como os pais podem conseguir organizar a família de maneira que ela fique bem estruturada, organizada e ao mesmo tempo também que eles possam ter uma boa criação dos filhos. E também em relação a como lidar com a ansiedade, que é algo que nós constantemente temos que estar passando em virtude do mundo que a gente vive, a correria, o estresse, todas essas coisas que infelizmente acabam nos afetando. E lá vai destacar alguns conselhos oportunos, interessantes e que com certeza quem for lá terá o imenso prazer e vai sair de lá muito revigorado a respeito desse assunto. Agora, Milton, é muito interessante nós focarmos aqui também a questão da falta de paz está relacionada à falta de fé. A partir do momento que a pessoa faz uma oração, a partir do momento que a pessoa dobra os joelhos e fala com Deus, e de forma aberta, há uma paz que entra dentro dele. E se às vezes a pessoa não tem aquela segurança de falar com Deus, ela fica realmente segura. Faz todo sentido, não é mesmo? Sim. Parece que as pessoas hoje, elas na verdade, elas estão descrentes em relação ao que acontece referente aos problemas, né, em si. Mas ao mesmo tempo elas estão até mesmo descrentes com relação a Deus. E não é para menos até. Afinal de contas, na onde deveria ser o porto seguro, que seria até mesmo a própria religião, muitas vezes, ao invés de dar esta segurança para as pessoas, acabam criando alguns paradigmas que tornam a paz algo difícil de acontecer. Até mesmo algumas crenças que acabam, ao invés de dar paz para a pessoa, acaba fazendo com que a pessoa tenha uma ansiedade, uma preocupação e se torne prisioneira, então, dessas doutrinas que às vezes não é tão bom assim. Mas no final das contas a gente observa muito que as pessoas elas acabam meio que querendo fazer uma negociação com Deus. Talvez seja esse o ponto em questão. Mais ou menos assim, se Deus me ajudar, eu irei fazer determinada coisa. Mas se Ele não me ajudar, eu provavelmente não vou fazer, ou talvez não ache que deva fazer. E talvez aí que entra o segredo, né? Orar para Deus, pedir a ajuda dEle é algo importante, porque afinal de contas Ele nos entende, Ele sabe o que nós passamos e como um Pai amoroso, Ele está interessado em cada um de nós. Mas existe a necessidade também de escutar a Deus quando Ele fala conosco, através dos ensinamentos que Ele nos dá, através da Bíblia, de conselhos amorosos, entre outras coisas. E talvez seja aí que as pessoas não estejam fazendo, escutando a Deus. A oração não é um amuleto que por ela sozinha vai fazer com que a pessoa deixe de ter os problemas ou venha a ter uma paz em si. Ela precisa também aplicar aquilo que Deus lhe diz para ser feito. E é aí que envolve a fé, né? Porque para isso você precisa acreditar de que esse Deus realmente existe, que esse Deus realmente é alguém muito importante e que Ele merece da nossa parte consideração, amor, respeito e principalmente a obediência. Bem, Milton, acho que é muito pertinente a gente falar também sobre o site que vem aí, né, o site do JW.org. Gostaria que você falasse a respeito desse assunto. Nós temos observado hoje uma tendência muito grande, em especial, na verdade falávamos até de jovens anteriormente, né? Mas na verdade até mesmo os adultos hoje, eles não estão muito apegados à questão da leitura. Hoje vivemos numa era digital, né? E infelizmente a internet muitas vezes acabava trazendo coisas que não eram tão boas assim, embora tenha muita coisa aproveitável, mas também tem muita coisa que ocasiona preocupação. E observando que hoje as pessoas elas estão mais dinâmicas, as pessoas elas estão mais virtuais, por assim se dizer, também foi criado esse site
para que possa trazer para as pessoas aquele mesmo ensinamento que fazemos de casa em casa. Mas é algo até muito mais importante do que isso, porque ele traz coisas assim muito excelentes. Inclusive nós estaremos a partir agora do início de agosto fazendo uma campanha mundial onde nós conseguiremos estar levando às pessoas esta informação aqui, olha, que é justamente um tratado, um folheto em que vai trazer a consideração sobre algumas importantes perguntas da Bíblia e aonde a gente pode encontrar a resposta. E logo atrás dele vai chamar muita atenção para o site JW. É um site de fácil acesso, curtinho, fácil manuseio, tem muita matéria interativa, pode ser impresso, baixar vídeos, baixar música, é algo muito bom mesmo. E o principal, embora faça tudo isso, o conteúdo deste site é um conteúdo que vai ajudar com que as pessoas elas consigam ter, por assim se dizer, matérias significativas para a leitura. Vai ser um conhecimento muito interessante que as pessoas poderão encontrar lá. Ok? E nesse ponto importante, a gente tem que falar a respeito da NET. Como usar a NET? De que forma? E nós temos aqui um vídeo que nós vamos mostrar ao nosso público como usar a NET, produzido aí pela equipe da Igreja Testemunho de Jeová. Eu gostaria de exibir para o nosso público. Vamos acompanhar. O que dá para fazer numa rede social? Você pode se conectar com pessoas, com muitas pessoas, compartilhar suas fotos, contar piadas, postar o que você pensa sobre, qualquer coisa, e ficar por dentro do que seus amigos estão fazendo. É muito fácil, e é aí que está o problema. Às vezes, é fácil até demais. Sabe, uma rede social pode parecer inofensiva, mas depois que você faz o login, cuidado, ela pode ser perigosa. Então, se seus pais deixam você ter uma conta, seja esperto, saiba usar bem as redes sociais. Siga umas regrinhas básicas. Por exemplo, não poste nada que você não gostaria que virasse notícia na TV ou no jornal. E isso inclui informações pessoais, tipo seu telefone, seu endereço ou onde você estuda. Nunca fale que você não está em casa ou quando vai sair de férias. Você pode achar que não há problema, mas são essas as informações que ladrões precisam para assaltar sua casa ou até roubar sua identidade. Vamos falar agora da sua reputação. Suas fotos e comentários dizem muito sobre você. Então, antes de postar algo, pense: é assim que eu quero que as pessoas me vejam? Não apenas hoje, mas no futuro, como em uma entrevista de emprego? Em Provérbios 22:1, a Bíblia diz que uma boa reputação vale mais que a prata e o ouro. E não se deixe enganar. Postar em redes sociais é como escrever com uma caneta permanente. Não dá para apagar. Tá, você já toma cuidado com o que compartilha. Agora pense em com quem compartilha. Quem são seus amigos? Alguns têm centenas de amigos na rede. Outros têm milhares. Você até pensa, quanto mais melhor, não é? Na verdade, não. Se pensar assim, pode se dar mal. Quando você se conecta com seus amigos, você acaba se conectando com os amigos deles e com os amigos dos amigos deles. De repente, você está vendo postagens de pessoas que nem conhece, pessoas de moral e crenças diferentes das suas. Talvez tenham boca suja ou postem coisas que você sabe que são erradas. Esse não é o tipo de amigo que você quer ter, nem mesmo na internet. E esse não é o único perigo. No Salmo 26:4, a Bíblia avisa contra pessoas que escondem o que são. Elas fingem ser outra pessoa e tentam fazer amizade com você. Mas, na verdade, são perigosas. Por isso, escolha bem suas amizades na rede. É mais seguro que seus amigos online sejam os que você já tem offline.
Mais uma coisa para você pensar, tem a ver com o seu tempo. Ficar de olho em todas as postagens pode viciar. Então, que tal colocar alguns limites? Não deixe que sua vida virtual atrapalhe sua vida real. Sabe, manter contato com as pessoas pela rede pode ser divertido e seguro, desde que você fique atento aos perigos. Por isso, daqui pra frente, seja esperto. Saiba usar as redes sociais. Realmente bastante curioso esse vídeo, né, meu caro Bilton? E é interessante também que os jovens aprendam a separar a vida virtual da vida pessoal. A gente tem que saber dosar. Eu já sou mais adulto, é claro que eu não fico o dia inteiro ali no computador, né? Mas existem aqueles meninos que ao viciar o dia inteiro no celular, e até enquanto professor a gente é obrigado a estar brincando eles, tomam o celular, porque é complicado você dar aula e o moleque está ali debaixo do livro fingindo que está estudando e está mexendo no celular. Então é complicadíssima essa questão da seleção de ser a vida virtual e a vida pessoal. Você tem razão, Regis. Realmente uma das coisas que nós temos muita preocupação, e aí nesse caso a gente compartilha muito a questão de nós sermos professor, é que quanto mais baixo a idade, eles não têm muito a noção do perigo. E às vezes nessa história de tentar compartilhar, de tentar fazer amizades, que é muito bom, né? Afinal de contas, quem não gosta de ter vários amigos, ser conhecido, postar fotos, dizer o que está fazendo, acabam perdendo o senso do perigo. E é assim, nós como Testemunhas de Jeová, a gente sempre tenta, tanto com a nossa própria família, quanto também em relação aos outros, manter o equilíbrio. Nada de radicalismo nem de liberalismo, mas o equilíbrio. Como assim? É como o vídeo mostrou. A gente se preocupa o que colocar na rede, com quem compartilhamos isso, o tempo que nós gastamos com isso. Eu costumo até comparar muito assim. Será que eu convidaria para ir na minha casa, por exemplo, uma pessoa que eu nunca vi, talvez no sentido de pousar na minha casa, ficar na minha casa e dar toda a liberdade dela em relação à minha vida pessoal? É bem provável que não, até por causa dos grandes índices de criminalidade, das pessoas desonestas que a gente tem hoje. Então também não deveria ser assim em relação à nossa vida virtual, por assim se dizer. A gente também tem que tomar esses cuidados. Não são poucos os relatos que nós temos visto de pessoas que foram levados por pedófilos, crianças que foram abusadas sexualmente, sequestradas, entre outras coisas, e jovens até que marcaram encontro com pessoas que nem conheciam e depois desapareceram. Então veja, não é não usar a internet, mas é saber usá-la da melhor maneira possível, tendo acesso a conteúdos que vão fazer com que a pessoa cresça emocional, espiritual e mentalmente. Caso contrário, ela poderá, ao invés de ter uma ferramenta para crescer na vida, ela poderá ter uma ferramenta que vai destruir a sua própria vida, fazendo com que ela acabe até perdendo o bom senso, o bom juízo e algumas vezes até a própria vida também. Eu tenho certeza que muitos dos nossos telespectadores gostariam de fazer esta pergunta que eu vou fazer para você, até por sugestão sua aqui nos nossos bastidores. A sua religião tem uma postura sobre a transfusão de sangue. Eu gostaria que você falasse a respeito disso, para que a população se inteirasse do que é a doutrina da sua igreja Testemunha de Jeová em relação a esse assunto. Esse é um assunto que costuma gerar muita dúvida nas pessoas, né? E é interessante a gente parar e conversar um pouquinho sobre esse assunto. Primeiramente, eu gostaria de deixar bem claro que nós respeitamos todos os pontos de vista. As Testemunhas de Jeová, elas não pregam nenhuma atitude ou ação para as pessoas que elas precisam fazer um movimento contra determinada coisa. Não. Mas ao mesmo tempo também temos a nossa posição como Testemunhas de Jeová, que com certeza gostaríamos também que os outros nos respeitassem. É algo interessante pontuar aqui que nós como Testemunhas de Jeová, nós não brigamos para ter o direito de escolher como vamos morrer, não, nada disso.
Na verdade, a nossa, vamos dizer assim, opção é de querer viver, mas escolhendo a melhor maneira para isso. Nesse caso, o melhor tratamento médico que poderia ser usado nesse sentido. E para que as pessoas entendam a respeito disso, é importante a gente colocar a seguinte situação. As pessoas hoje, elas precisam lembrar que existem dois campos específicos envolvidos nessa questão. O campo bíblico, religioso, e o campo científico. E é isso que nós precisamos entender, a junção dessas duas, para compreender que nós, como testemunhas de Jeová, nós queremos viver, buscamos fazer isso, mas tentamos fazer isso da melhor maneira possível. O que seria esse campo, religioso que está envolvido? Tem a ver com uma ordem dada por Deus, que foi relatada pelo apóstolo Paulo, no livro de Atos, capítulo de número 15, o versículo de número 28 e 29. Naquela época havia ali, entre os cristãos verdadeiros, um grupo de pessoas que recebeu orientação direta do Espírito Santo e faziam os estudos das leis que já existiam naquela época, que eram leis que já haviam sido dadas por Deus há muito tempo atrás. E aí, numa determinada ocasião, eles tomaram a seguinte decisão, notem, orientados sempre pelo Espírito Santo de Deus e relatado na Bíblia, caso não fosse pela orientação de Deus, não estaria aqui. Veja o que diz Atos 15, 28 e 29. Pois pareceu bem ao Espírito Santo e a nós mesmos não vos acrescentar nenhum fardo adicional, exceto as seguintes coisas necessárias: de persistirdes em abster-vos de coisas sacrificadas a ídolos, e de sangue, e de coisas estranguladas, e de fornicação. Notem que disse aqui, abster de sangue. O que significa essa questão de abster? Seria só uma questão de não comer? Não. Basta pensar na seguinte ilustração. Imagine que talvez a gente desenvolvesse ali um problema tal como a diabetes. E aí o médico nos diz assim, olha, você precisa abster-se do uso de açúcares. Bem, você não come nenhum doce, mas talvez, de repente, você tenha a ideia de aplicar na veia glicose. Não seria a mesma coisa? Não seria o mesmo efeito? Não teria a mesma função? E no caso nosso, como diabético, será que seria bom para nós? Então veja, quando usou a expressão abster, a ideia era de não comer e não fazer nenhum uso do sangue. Invenção das testemunhas de Jeová, talvez elas que... Não, é bíblico. E aqui estamos citando apenas o Novo Testamento como base, mas se fôssemos pesquisar, muitas outras orientações de Deus neste mesmo assunto também se encontram no Velho Testamento. Isso demonstrando que, na realidade, a ordem de Deus é que não se fizesse o uso do sangue dessa forma, mas que ele era constituído algo sagrado para Deus, que seria usado para conseguir o perdão de pecados, como foi o que aconteceu com Jesus, quando sacrificou a sua vida e permitiu que pudéssemos ter um bom relacionamento com Deus. Mas como dissemos, essa é apenas uma face da moeda, a parte religiosa. Mas e o que dizer da parte científica? Será que a parte científica, ela colabora para essa atitude das testemunhas de Jeová? Sim. Já foi se feito muitas pesquisas em grandes centros médicos, onde as pessoas, os médicos ali, chegaram à conclusão de que pessoas que fazem tratamento sem o uso do sangue acabam tendo uma recuperação muito mais rápida, dando menos gastos para os hospitais e, ao mesmo tempo, acaba até mesmo tendo uma saúde um pouco mais estável. É bom lembrar, de acordo com esses próprios especialistas, de que a falta do sangue não é o que ocasiona a morte, mas sim dos problemas decorrentes por essa falta. Além disso também, existem grandes pesquisas médicas que estão sendo feitas e que já se encontram, que encontraram valiosos substitutos e bem mais seguros para o uso do sangue. Por exemplo, existem alguns tratamentos alternativos, tal como o uso de medicação.
a eritropoetina, chamado pelos médicos de EPO, essa EPO aplicada na corrente sanguínea faz com que produza-se mais glóbulos vermelhos, glóbulos brancos, dependendo daquilo que há maior necessidade. Isso faz com que o sangue tenha uma circulação mais tranquila, uma circulação, por assim se dizer, na quantidade necessária para que se tenha um hemograma bem equilibrado. Além disso também, existe o sulfato ferroso, que também ajuda a tratar de anemia, que é a falta do sangue ou a perca de glóbulos vermelhos que ocasionam outros problemas de saúde, entre outros medicamentos. Além disso também, são usados hoje na medicina moderna vários equipamentos cirúrgicos para isso. Existe um aparelho chamado de recuperação intraoperatória, que ele pega, por assim se dizer, aquele sangue que se perde ali no momento e já manda de volta para o organismo do paciente. Existe também a chamada hemodiluição, que é uma substituição prévia, sem desligar ali, os equipamentos da pessoa, para que a pessoa possa fazer a cirurgia sem perder gotas de sangue. Existem também o eletrocautério, que é justamente um bisturi elétrico que vai cauterizando os vasinhos para diminuir a perca sanguínea. Em suma, a ciência hoje já colabora para que as testemunhas de Jeová possam ter um tratamento seguro sem o uso do sangue. Tratamento qual, que segundo eles mesmos, são melhor do que o próprio uso do sangue. Basta ver que no mundo todo, até no ano de 2010, haviam 100 mil médicos espalhados pelo mundo. Notem, não é 100 médicos, 100 mil médicos espalhados pelo mundo todo, que são cadastrados pela nossa organização, para que eles possam ser colaboradores. Assim, quando nós, uma das testemunhas de Jeová, precisamos estar indo tratar e não encontramos médicos que possam nos ajudar nesse sentido, nós temos uma lista de 100 mil médicos pelo mundo todo que podem fazer esse tratamento alternativo. Até mesmo alguns hospitais de referência, como um dos hospitais em Jundiaí, já tomou como protocolo o tratamento sem sangue. O que quer dizer isso, protocolo? O protocolo é aquilo que é normal no hospital. Então, na verdade, lá só usa o sangue quando o paciente pede. Não mais como acontece aqui, que só usa o tratamento alternativo quando a gente pede. Lá não, lá é o contrário. Só usa o sangue se o paciente pedir. Caso contrário, eles usam todos os outros procedimentos que sejam feitos de maneira não agressiva e que possam minimizar a perca de sangue e respeitar a decisão do paciente. É interessante que até mesmo a própria ética da medicina, ela diz ali que o paciente tem o direito de fazer a escolha do tratamento que ele deseja e o médico precisa respeitar isso. É interessante simplificar tudo isso da seguinte maneira. Se nós fôssemos, por exemplo, no médico e por algum motivo ele nos receitasse uma injeção ou tomar uma penicilina e de repente nós não quiséssemos tomar, recusássemos tomar aquilo. Se nós pedíssemos para o médico para ele prescrever um outro medicamento, é bem provável que ele o faria e olha, sem nenhum problema, na maior calma, porque respeitaria a nossa decisão. O sangue é a mesma coisa. É uma forma de tratamento que eu posso aceitar ou recusar. E nós, como testemunho de Jeová, recusamos o uso do sangue, mas aceitamos outras formas de tratamento, porque assim como todo mundo, nós queremos viver bem, da melhor maneira possível e usando os tratamentos mais seguros que existem no mundo. Bem, Milton, até eu deixei que você falasse realmente tudo aquilo para que você explanasse ao nosso público, porque é uma pergunta que muita gente gostaria de fazer aos membros das Testemunhas de Jeová. E agora nós vamos mudar um pouquinho o foco da nossa conversa, vamos falar a respeito de bullying, né? Que é um problema seríssimo, né? Eu acho que todos nós, lá na nossa infância, já sofremos isso, né? Um porque era baixinho, um porque é gordinho, outro porque é grandão demais, enfim, ocorre muito esse tipo de coisa. E lamentavelmente, apesar de tanto a mídia estar falando, ainda é um assunto muito frequente. Então nós vamos mostrar agora um vídeo, né? A respeito do bullying,
e nós vamos fazer depois um comentário a respeito disso. Vamos assistir então. Nós vamos agora então localizar, né, este vídeo e vamos mostrar ao nosso público. Vamos lá. Por que você sofre bullying? Pode ser por causa da sua altura ou falta dela, sua cor, seu peso, de onde você vem, seu jeito de falar, sua família, seus amigos ou suas crenças. Pode ser qualquer coisa encarada como diferente. Mas não importa o motivo, a culpa não é sua. Todo dia, jovens no mundo inteiro sofrem bullying dos colegas. Eles podem atacar fisicamente, empurrando os outros, roubando ou quebrando coisas. Mas também podem atacar verbalmente, zombando ou xingando. Ou até mesmo socialmente, excluindo os outros, fazendo fofocas, usando a internet ou mensagens de texto. Bullying não é brincadeira, é uma coisa séria. Às vezes dá pra ver quando a gente sofre bullying, mas tem muita coisa dentro da gente que ninguém vê, como medo, estresse e tristeza. O medo pode deixar você sem vontade de ir a alguns lugares. A tristeza pode fazer você deixar de ser você mesmo. Você talvez não tenha mais vontade de fazer as coisas que gosta. O estresse pode fazer mal para sua saúde. Você talvez sinta um nó no estômago ou não consiga dormir. Mas existe uma saída. Não, é melhor não revidar. A Bíblia dá ótimos conselhos. Romanos 12:17 diz: não paguem o mal com o mal. Veja o que você poderia fazer. Esteja preparado. Pense bem no que você vai dizer. Seja confiante. Você poderia usar um pouco de humor para acalmar a situação. Pense no que você pode fazer para se proteger. Provérbios 22:3 diz: o esperto vê o perigo e se esconde. Evite lugares onde você poderia sofrer bullying e esteja pronto para ir embora se isso acontecer. Não vá sozinho para a escola. Chame um amigo para ir com você. Coloque seu nome nas suas coisas. Não leve dinheiro nem coisas caras para a escola. Conte para um adulto. Diga o que estão fazendo com você. Fale com seus pais, alguém que trabalha na escola ou um adulto de sua confiança. Não pense que vai estar sendo dedo duro. Você não precisa enfrentar isso sozinho. Não é fácil, mas você consegue. Você pode enfrentar o bullying sem partir para a briga. Aí é muito importante nós frisarmos isso daí, ô Milton, porque a gente estava até conversando enquanto passava o vídeo e nós gostaríamos de frisar o que é exatamente o bullying, né? Às vezes um apelido carinhoso não pode ser confundido com bullying, mas e sim a humilhação, a intenção de humilhar aquela pessoa porque ele é gordinho, porque ele é magrinho, porque ele é pequeno, como é o meu caso, que ele é pequenininho. Então eu já... Quando eu era garoto, eu me recordo muito bem quando eles falavam: ó, baixinho, beleza, sou baixinho mesmo. Ô, pintador de rodapé de escada. Eu falei: velho, e por aí vai, né? Enfim, as pessoas têm esse negócio de querer humilhar o colega, né? Então não é por aí. Tem que haver um fio de navalha para separar as duas coisas, né? Gostaria que você falasse a respeito disso. É isso mesmo, Regis. Realmente a gente precisa entender algumas diferenças aí. Por exemplo, né, eu sou bem magrinho, você observa que eu sou bem esbelto, né? E provavelmente eu nunca fui chamado de gordinho e nem me usam como referência para isso, né? Mas a maneira de encarar a questão do bullying que é o interessante desse vídeo.
Porque, na verdade, a gente quando é ofendido, a tendência nossa é, através daquilo que as pessoas falam, é tentar revidar na mesma altura. E aí que surge o problema, porque violência gera violência. Esse é o ponto. O que esse vídeo traz atenção é que existem maneiras mais fáceis, mais simples e mais pacíficas de se resolver isso. Não é que a pessoa, ou a criança, ou o jovem, tem que levar isso sozinho ou deixar para lá sempre. Às vezes não é fácil mesmo, a gente compreende. Por exemplo, há pouco tempo agora, um dos meus alunos, né, da escola, o pai procurou justamente para reclamar a respeito de que ele se sentia ofendido. Embora eu tenha uma visão diferente da sala, e sei que os meninos lá chamavam ele de gordinho, alguma coisa assim, mas é porque gostavam dele mesmo. Eu não tenho alunos lá que estão a esse ponto de ofender, mas para ele é uma carga muito pesada, muito difícil para levar, então não é fácil. E a atitude do pai foi muito legal de ter vindo conversar, porque uma vez vindo conversar, permite que a gente possa tentar resolver a situação de uma maneira mais pacífica. E é esse o ponto em questão, né? Evitar violência para resolver o problema do bullying. Por quê? Porque uma vez que se parte para a violência, vamos ter mais violência. E aí nunca vai acabar esse problema. Por isso é bom que talvez as pessoas aí, né, e os jovens, possam visitar lá o site JW e assistir esse vídeo. Encontra-se ali, se clicar no ícone últimos destaques, a gente vai conseguir observar ali que tem várias páginas e numa dessas páginas está esse vídeo. É muito interessante. Assistam, que com certeza vai dar muita coisa para pensar e até uma maneira simples de resolver a situação. Bem, Milton, é muito interessante também nós colocarmos que neste mundo de consumismo que nós vivemos, as pessoas às vezes não vê a outra pelo mérito, né? Por exemplo, tem até aquela velha piada do cara falar: olha, eu vim procurar a casa de um cara que ele é poliglota, ele sabe tudo sobre matemática, além de ser poliglota, ele é um cara que é historiador, ele tem vários méritos. Eu queria saber onde é que ele mora. O nome dele é Milton. Milton, é que é Milton? Ele é assim, ele é calmo. O careca. Aquele careca que mora ali, ele não sabia que ele era tudo isso. Quer dizer, o cara olha só a aparência física e não vê, evidentemente, os méritos que as pessoas têm. E isso acaba, por vezes, ofendendo, né? É a imagem que muitas vezes está exposta e não exatamente o conteúdo da pessoa. É lamentável que as pessoas ainda vivam da imagem e não do que a pessoa tem por dentro, né? Vamos então fechar esse bloco. Milton, quer acrescentar alguma coisa? Pode fazer um comentário, por favor. Não, eu só ia dizer que é realmente aquilo que você havia comentado, né? As pessoas hoje elas estão muito mais pelo que o cara tem, pelo que o cara foi, pelo que o cara, vamos dizer assim, pode oferecer, do que basicamente por aquilo que a pessoa é. E isso é muito complicado, porque é onde a gente está vendo todas essas coisas, a gente ser enganado pelas aparências, e infelizmente as decepções são muito grandes em relação às escolhas que fazemos baseadas só na questão da aparência. Tá certo, daqui a pouquinho nós vamos voltar com essa entrevista com o nosso querido Milton Perecim dos Santos a respeito de vários assuntos que nós estamos abordando aqui hoje. E agora eu vou falar com você que está me assistindo neste momento. Você está com desânimo, você está com tristeza? Aquela famosa dica, Disque Paz, 3462-3227. Disque Paz é um serviço gratuito, todos os dias uma nova mensagem para você. Você pode inclusive acessar o nosso site disquepaz.com.br. Eu volto em 1 minuto e meio com o nosso informativo Canal 10, hoje entrevistando o Relações Públicas da Religião Testemunha de Jeová, Milton Perecim dos Santos. Em 1 minuto e meio a gente volta. Polisporte, a mais bonita e com maior estoque de toda a região. São 2 lojas, uma na Rua Brasil, no centro de Fernandópolis, e outra na Rua Amazonas, no centrão de Votuporanga, sempre com o melhor atendimento para você. Tudo em calçados, materiais esportivos para todos os segmentos. É com a Polisporte. Bolas, chuteiras, tênis, uniformes esportivos e tudo o que você precisa do seu esporte favorito. Na Polisporte, além de você pagar baratinho,
você tem as melhores condições de pagamentos de toda a região. Uma grande equipe de colaboradores ajudando você a economizar com um atendimento diferenciado. Polisport, comando da Sandra, Amado e Zé Antônio. Ligue já e compre seu material esportivo 3463-9001 ou 3442-6995. Polisport, a melhor loja de produtos esportivos da região. Conforto, bem-estar, saúde, respeito ao meio ambiente, qualidade de vida. Você encontra tudo isso onde tem Sabesp. Uma empresa de pessoas que trabalham para pessoas, cuja importância do trabalho reflete diretamente na qualidade do nosso próprio dia a dia. Sabesp, levando uma das melhores águas do mundo para todo mundo. Supermercados Pessotto. Pessotto Flex na Avenida dos Arnaldos, Pessotto da Coab Antônio Brandini e Pessotto Extra no CDH. São 3 supermercados para melhor lhe atender. Extra qualidade no atendimento diferenciado, flexibilidade no pagamento e tudo para fazer você muito mais feliz. Preços baixos todos os dias. Açougue, mercearia, padaria, feirinha e restaurante com o que há de melhor para você. E tem a quarta 10, com promoções de arrepiar, cheque pré para 60 dias. No Pessotto Flex, Pessotto Extra e Pessotto da Coab Antônio Brandini. Você compra muito mais, sabe por quê? Porque barato é aqui. Supermercados Pessotto. Vamos então para mais algumas perguntas. Nós estamos hoje entrevistando o Relações Públicas da Igreja Testemunha de Jeová, o Milton Perecim. E como a obra de vocês são financiadas, Milton? A nossa obra, Regis, e acho que talvez seja nessa parte que nós, como Testemunho de Jeová, a gente, não sei se seria bem expresso o termo, sente um orgulho muito grande, mas vamos dizer assim, aprecia muito a maneira como a gente lida com isso, porque nós ali não temos nada referente a dízimo, não há cobranças de dinheiro da parte de ninguém. O que as pessoas são incentivadas, principalmente nós que somos testemunhas de Jeová, é fazer o que nós chamamos de donativos voluntários. É interessante quando se usa essa expressão donativos, que é na questão de dar a oportunidade da pessoa fazer a escolha de quanto ela quer dar. Não tem um valor, não tem nada assim específico. Por que isso é muito bom? 2 motivos. Primeiro, porque aquele que talvez ganha um pouco mais, que tem melhores condições, ele pode se sentir à vontade para fazer a oferta maior, se ele desejar fazer um donativo maior. Já aquele que de repente não tem tantas condições, pode fazer o donativo dele do valor que ele puder. Além disso também, faz com que a gente observe que o nosso trabalho siga o exemplo que Jesus deixou. Jesus não cobrava das pessoas, ao contrário. A ordem dada era que de graça recebeste, de graça dai. Isso permite que a nossa obra seja financiada por esses donativos voluntários. Esse trabalho que nós fazemos, por exemplo, tal como levar o convite do congresso, ou nossas visitas de casa em casa, os estudos da Bíblia que nós realizamos no domicílio da pessoa, eles não são pagos, não recebemos nada por isso. É todo um trabalho voluntário. Na verdade, por exemplo, eu tenho a minha ocupação profissional, a minha esposa tem a dela, todos os outros, que são testemunhos de Jeová, têm a sua ocupação profissional, da onde ele tira o sustento. Já referente à questão da religião, nós não recebemos nada para fazer, é um trabalho voluntário. Mas como tem alguns gastos envolvidos, tal como impressão dos materiais que a gente leva para as pessoas, das revistas, dos livros, entre outras coisas, a energia, a água que é usada nos nossos locais de reuniões, são custos que precisam ser cobertos. Mas ao invés de colocar algo específico para que a pessoa se sinta obrigada a dar, não, a pessoa tem a possibilidade dela escolher.
se deseja dar e o quanto deseja dar. E nós, como Testemunho de Jeová, quando fazemos a visita na casa dos moradores, também damos essa possibilidade para o morador. Mas notem, nenhuma das nossas publicações, elas são retidas ou deixadas em virtude desse donativo. É se a pessoa quiser, mas se ela disser que vai ler aquele livro, aquela revista, já vai ser dela. Então, nesse caso é que nós, como Testemunho de Jeová, até nos sentimos muito honrados de nós termos essa prática de termos os donativos voluntários, ao invés de usarmos dízimo ou algum outro tipo de cobrança pelo trabalho que fazemos nesse sentido. Bem, Milton, o trabalho que vocês fazem como evangelizadores tem caráter educacional? Com certeza, Regis. O objetivo nosso, como Testemunhos de Jeová, não é simplesmente sair para publicar ou evangelizar, no caso, as boas novas, mas envolve também nos comportarmos como instrutores. E quando falamos como instrutores, não são apenas instrutores religiosos. Só para se ter uma ideia, nós temos dentro da nossa organização várias escolas que acontecem, que servem para nos ajudar a ser melhores oradores, a também nos ajudar a falar melhor com as pessoas, também para nos ajudar a ajudar as pessoas a terem um conhecimento a respeito de Deus. Também temos alguns seminários que até ajudam-nos a aprender um idioma diferente para poder compartilhar aquilo que sabemos com as outras pessoas. E existe até um arranjo entre as Testemunhas de Jeová, que quando elas encontram uma pessoa que não sabe ler e deseja aprender a ler, nós voluntariamente ajudamos essa pessoa em casa. Ela não vai até o nosso local de reunião para receber essa instrução. Nós nos expomos a ir lá para ajudá-la a ler e a escrever, para também poder ler e escrever a Bíblia, em relação à Bíblia. Também a gente tem ajudado pessoas que têm deficiências auditivas, cegos, entre outros, a também aprenderem a respeito de Deus. Portanto, temos sim um cunho muito educacional na obra que fazemos. É um cunho que utiliza o educacional e o religioso para ajudar as pessoas a tornarem a sua vida bem melhor. Bem, Milton, a gente agora vai assistir um vídeo, até pegando carona naquilo que você está falando, com as músicas cantadas, interpretadas brilhantemente pelas crianças. Vamos assistir agora. Então, crianças, peguem seus cancioneiros. Vamos cantar o Cântico 120. Escute, obedeça e seja abençoado. Vamos cantar juntos? Ouvir a Cristo nos dá alegria, Ele nos mostra o caminho a seguir. Mas se queremos ser abençoados, as suas ordens devemos cumprir. É importante escutar e obedecer.
mantivermos a obediência, abençoados seremos então. É importante escutar e obedecer a Jeová para entrar no descanso de Deus e suas bênçãos ganhar. E suas bênçãos ganhar. Ficou muito bom! O Pedro e a Sofia estão tentando decorar esse cântico. Vocês querem tentar também? Bem, Milton, e nós gostaríamos já de que você reforçasse também a respeito do Congresso, mais uma vez, reforçasse seu convite ao nosso público, telespectador e internauta. Por favor. Bem, Regis, até gostaria de falar um pouquinho dessa questão do vídeo antes de falar do Congresso. Claro, pois não. Que as pessoas observem bem como são bonitas essas letras dessas músicas, né? E são músicas muito instrutivas, fala do nome de Deus, de algumas coisas interessantes, falou sobre a questão até de ser obedientes, né? E nesse site vai encontrar muitos vídeos assim, olha, as crianças têm assistido e têm gostado muito desse vídeo. É uma boa diversão, viu, pais? Baixar esses vídeos, colocar na televisão para que os filhos possam se entreterem enquanto talvez você realize alguma atividade. Em relação ao Congresso, mais uma vez reforçamos o convite para todos. Por favor, sintam-se à vontade de irem. Vai ser nos dias 25 a 27 de julho, quer dizer, sexta, sábado e domingo, começando a programação a partir das 9h20 da manhã. Todos estão convidados, não tem pagamento de entrada, a entrada é livre, é franca, as pessoas vão ali para assistir à programação, não há compromisso religioso quando as pessoas fazem isso, de irem assistir. O local onde vai ser realizado vai ser na rodovia Feliciano Sales Cunha, no quilômetro 517, próximo à cidade de Andeara, fica entre Andeara e Floreal. É o Salão de Assembleia das Testemunhas de Jeová. Há estacionamento para todos os carros, é um local muito seguro, há banheiros suficientes, água potável, também um local para que as pessoas possam fazer as suas refeições. E caso desejem, sintam-se à vontade de procurarem a qualquer testemunha de Jeová que terá o prazer de lhe dar mais informações. Até na quinta-feira estará sendo feita a distribuição daquele convite que mostrei da outra vez que nós estivemos conversando, que é justamente um convite para trazer os lembretes do horário, a temática do Congresso e aquilo que justamente todos poderão encontrar lá. Mais uma vez, venham, assistam a esse programa. Tenho certeza que vão gostar daquilo que irão estar ouvindo ali. Milton, vamos então agora para as suas considerações finais. Gostaria de agradecer muito ao telespectador do Canal 10, ao mesmo tempo também a você, Regis, ao Edner e a todos aqueles que permitiram que nós pudéssemos estar aqui. Gostaríamos de salientar muito isso. Nós, como testemunhas de Jeová, somos pessoas normais, como todos os que estão nos ouvindo são. Apenas tentamos levar a vida de uma maneira que possa agradar a Deus e seguindo os padrões dele na Bíblia. Mas sofremos como todos sofrem, temos as nossas ansiedades, as nossas preocupações e aprendemos a lidar com elas. Assim, quando uma testemunha de Jeová bater em sua casa, não sinta medo, aceitem-nas, ouçam o que elas têm para dizer. Muitos ficaram surpresos quando aceitaram o estudo da Bíblia e observaram os ensinamentos que elas têm. Aquelas barreiras, tal como comentamos, de algumas coisas que muitas vezes as pessoas nem entendem por que existem e por que são feitas, quando as pessoas compreendem que são informações contidas na Bíblia, elas acabam aceitando e até concordando com muito desses ensinamentos. E podem ter certeza que nós, como testemunhas de Jeová, temos o imenso prazer de conversar com qualquer uma das pessoas que encontramos aí nas casas e que nos dão a devida atenção.
Milton, nós queremos te agradecer mais uma vez, ele que é Relações Públicas da região Testemunha de Jeová, o Milton Perecim dos Santos. E nós estamos então encerrando a nossa edição de hoje do nosso informativo Canal 10. Para encerrar, nós vamos chamar o pastor Daniel da Igreja Presbiteriana, mas antes eu quero anunciar que esses vídeos estarão sendo exibidos, esses vídeos que nós exibimos hoje dentro da nossa edição, serão exibidos durante a nossa programação. E mais alguns outros que nós não podemos exibir nessa edição, até mesmo por causa do tempo, né? Então, fique ligado na nossa programação, são vídeos maravilhosos que vale a pena você colocar para o seu filho assistir, você, meu querido telespectador, né? E agora você vai ficar com a palavra do pastor Daniel da Igreja Presbiteriana e na sequência nós teremos o Aula Livre, um programa muito especial que eu fiz em 2002 com o querido cantor da nossa região, o Ricardo Moisés. Agradeço a sua atenção, o seu carinho e a gente volta amanhã. Fique ligado aqui na Primeira TV de Fernandópolis. Bom, nós estamos no Canal 10 com o Reginaldo, no informativo do Canal 10. Tenho alegria em estar aqui e fico muito, assim, eu tenho alegria em saber que o Canal 10 está em Fernandópolis. Às vezes muitas pessoas não compreendem o valor disso, mas no meu conceito há um valor muito grande. Às vezes a gente fica vendo programações do Rio de Janeiro, do Rio Grande do Sul, de tantos lugares, do estrangeiro, coisa que não fala nada para nós. Às vezes a pessoa fica 2 horas vendo aquele cara falando matou, 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 matou e tal, e fica aquela coisa. Não, nós temos um canal nosso e conforme o tempo vai passando ele vai melhorando cada dia mais. Que Deus abençoe o nosso Canal 10, TV Cabo Mix possa crescer em Fernandópolis, que Deus nos abençoe. Eu quero ler na primeira carta de Pedro, capítulo 1, versículo 3, eu vou ler de 3 a 5, Deus vai permitir que nós possamos ler aqui. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, reservada nos céus para vós outros, que sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação, preparada para revelar-se no último tempo. Então ele diz que Deus é bendito. Por que Deus é bendito, queridos? Por que Deus é bendito? Porque Ele me encheu de fazendas e de ouro e de prata aqui na terra? Não. Porque Ele nunca me deixou ficar doente? Não. Essas são razões também muito boas. Deus é bendito porque Ele preparou uma herança eterna, que a gente recebe pela fé quando cremos em Jesus Cristo e nos tornamos filhos por adoção. Então aí nos tornamos herdeiros e co-herdeiros com Cristo, por causa da adoção de filhos. É magnífico, porque a herança todinha seria de Jesus. E agora a herança todinha é nossa também. A mesma herança. Então Deus é bendito, porque segundo a sua misericórdia, que é muito grande, a sua muita misericórdia, Ele nos regenerou para uma viva esperança. Porque esperança morta todo mundo tem. Todo mundo tem. Quer ver o que é esperança morta? Eu tenho esperança que eu vou ganhar na loteria. Esperança morta. Não há promessa para mim. É um risco que eu corro. E os matemáticos falam a chance é mínima das mínimas. Agora, essa esperança rica, viva, ela é rica, ela é viva, porque há uma promessa para mim. Há uma promessa para mim. E Deus não é como o pai carnal que muitas vezes diz: meu filho, se você passar de ano, no final do ano eu te dou uma bicicleta. Chega no final do ano, o pai está desempregado, não tem salário, não tem 13º, como que vai dar a bicicleta para o filho, mesmo que ele tenha uma boa intenção? Não tem como dar a bicicleta para o filho. Deus não é assim. Ele diz: eu vou te dar uma rica esperança. Eu posso esperar com certeza, porque diz aqui no versículo 4 e no 5,
que essa esperança vai se concretizar, vai se revelar só no último tempo, no último dia. Ela não se revela agora. Agora eu vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Mas eu vivo na esperança que vai se revelar somente no último dia. Aí muita gente diz, eu não acredito, eu não creio, porque eu não estou vendo nada. Fazem 2000 anos que isso está prometido e até hoje não foi cumprida. Então aí ele morre sem a esperança. Entendeu? Como que o Satanás engana as pessoas? Faz a pessoa morrer, porque depois que morreu, acabaram todas as possibilidades. Morreu, acabaram as possibilidades. Ou morreu com Jesus ou morreu sem e acabou, não tem mudança. Isso é definitivo. A vida nossa terrena tem um valor eterno. Tem um valor eterno. Ou para Deus ou não. Mas tem valor eterno. O que eu faço com a minha vida aqui na terra define. Isso é cabal. Tá? E no versículo 4 que nós lemos, diz que essa herança é incorruptível. O ladrão não vai roubar. Ainda mais atualmente, hein? Atualmente. Zona Norte. Olha, não vai para a Zona Norte, porque lá só tem ladrão, traficante. Nós estamos com isso na cabeça. Não é? É incorruptível. Lá não tem ladrão para roubar. Lá não tem traça para comer. Não. Lá não tem fogo para queimar. Não. Essa herança é imexível, é um gozo eterno, é um gozo que não se perde, é um gozo que não tem altos e baixos. Aliás, você deve estar entendendo que quando eu falo que é um gozo que não tem altos e baixos, você compreende isso perfeitamente. Você é adulto, você compreende isso perfeitamente. É algo tão especial. Essa esperança que a gente tem, essa certeza, porque esperança que eu espero pela promessa é uma certeza, tá? Essa esperança, essa vida eterna que Deus prometeu é maravilhosa. É maravilhosa. Vale a pena você vender tudo e comprar só essa esperança. Vale a pena vender tudo que é pequeno, porque ela é grande, ela é infinita, ela é eterna. É sobre ela que Jesus veio falar. É sobre ela que a Bíblia vai tratar. Então que Deus nos abençoe. Que Deus te abençoe de tal maneira que você possa todos os dias dizer de fato, Deus é bendito. Deus é bendito na minha vida. Em nome de Jesus, que Ele te abençoe. Sua vida, sua casa, os seus queridos. Todos nós possamos viver com Deus na eternidade. Porque todos nós poderemos estar com Ele. Basta abrir o coração para Jesus. Amém. Quer receber a sua revista Clube do Esporte com toda a comodidade na sua casa? Faça já a sua assinatura da melhor revista de esporte de toda a região. No telefone 17 99 727 2852 ou mande um e-mail para revistaclubedoesporte@gmail.com com os seguintes dados: nome, endereço, telefone e e-mail de contato, e também no site www.clubedoesporte.com. Corra e garanta já a sua assinatura e fique por dentro de tudo o que acontece no esporte e demais eventos das regiões de Fernandópolis, Votuporanga, Jales e Santa Fé do Sul. Ligue já 997272852 ou acessem o site www.clubedoesporte.com. Revista Clube do Esporte, a única que chega onde as outras não chegam. Na Assistec Informática, você encontra tudo em manutenção para computadores, tablets, notebooks, celulares e GPS. Formatação, manutenção preventiva, remoção de vírus, reparos emergenciais, instalação de softwares, instalação e configuração de rede física e wireless, sistema de frente de caixa, instalação de aplicativos em tablets e muito mais. Criação de sites profissionais, dinâmicos, interativos e fáceis de atualizar. Seu site feito por quem entende do negócio. Na Assistec, você tem um atendimento especial e diferenciado, com atendimento em domicílio. Ligue e conheça nossos serviços.
997667929 ou 99198-1499. Ou nos acompanhe no melhor site de notícias de toda a região, www.noticiasnoroeste.com.br. Alfaiataria Ramos. O melhor da alta costura masculina. Confecções sob medida, experiência e qualidade juntas para lhe proporcionar o melhor em roupas de gala. A Alfaiataria Ramos é a locadora de roupas do centro da cidade, onde você encontra calça sarja à pronta entrega, além de camisas sociais, camiseta polo, camisetes femininas, blazer, gravatas, sapatos, cintos e muito mais. Tudo com 10% de desconto à vista ou parcelamento no cartão de crédito. Alfaiataria Ramos fica na Avenida Paulo Saravalli, 1159, quase de esquina com a Rua Brasil, próximo à Praça da Matriz, no centrão da cidade. Alfaiataria Ramos. Telefone 3442-5835. 3442-5835. Falou em roupas. Falou Alfaiataria Ramos. Arte Gesso Fernandópolis do Paulino. Forro de gesso, divisórias, decoração, sancas, molduras e tudo o que você imagina em gesso para sua construção, residência e comércio. O melhor em acabamento é com a Arte Gesso Fernandópolis. Na Rua Belarmino Tomás de Souza, 61, Jardim Paraíso. Falou em gesso, o negócio é Arte Gesso Fernandópolis. Fale com o Paulino, 3442-5518. Arte Gesso Fernandópolis. Clima Code ar-condicionado, climatizando com estilo. Na Clima Code você encontra os melhores ar-condicionados do mercado. As melhores marcas, os melhores modelos e com atendimento personalizado. Na Clima Code você tem uma equipe especializada, com técnicos responsáveis e os melhores serviços de toda a região. Na Clima Code, a manutenção do seu ar-condicionado é realizada com rapidez e qualidade. Vai ficar passando calor? Venha já para a Clima Code Ar-Condicionado, na Avenida da Saudade 282, bairro Higienópolis, sob a direção do amigo Jefferson. Clima Code Ar-Condicionado 3442-7088 ou 99628-6060 ou ainda acesse o site www.climacode.net. Chega de calor, venha para a Clima Code Ar-Condicionado, climatizando com estilo.